Salmo de número 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, fala conosco através dessa tua palavra maravilhosa. Este salmo inspirado deste servo do Senhor, que estava nesse momento de contrição, por causa das coisas que dizem respeito ao Senhor, tanto os teus tabernáculos, quanto a tua pessoa bendita. Deus bendito, que haja em nós esse mesmo sentimento, que os princípios, Pai, que há agora, ensinados nesta palavra, sejam atuais para nós, e sejam poderosos para a nossa vida. Ajuda-nos para que sejamos encontrados enquanto adoradores, como aqueles que vivem diante do Senhor de verdade, verdadeiros adoradores. Te pedimos que assim o seja, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar. Eu pretendo, através deste salmo, trazer alguns princípios de vida aqui para os irmãos. Princípios de vida dos verdadeiros adoradores. O Senhor Jesus, conversando com aquela mulher samaritana, disse que aquilo que o Pai procurava são de fato os verdadeiros adoradores, não apenas os adoradores, porque existem pessoas que adoram qualquer coisa, são os falsos adoradores, mas o Senhor, Ele tem procurado os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E eu espero que você esteja desejoso de ser encontrado por Deus como um verdadeiro adorador, amém? Que Deus nos encontre assim. Então temos alguns princípios de alguém que era um adorador desse quilate, um verdadeiro adorador como nós devemos ser, né? Temos alguns princípios que são fantásticos aqui para a nossa vida. De verdade, se nós fôssemos esmiuçar ao máximo este texto, nós não finalizaríamos num dia. Então eu fiz algo bem simples, para que pudéssemos falar hoje e sermos abençoados aqui neste salmo, deste que nós não temos ainda tanta certeza de quem foi o seu autor. Embora no cabeçalho da maioria da Bíblia de vocês consta que é um salmo dos filhos de Corá, muitos estudiosos vão acreditar este salmo a Davi, por conta da linguagem que está sendo utilizada, pela profundidade do que está dito, e por causa de alguns acontecimentos que estão aqui, que dizem muito, são muito semelhantes a algo que estava acontecendo também na vida de Davi. Mas eu acho que é indiferente aqui, no caso, quem é o autor, embora seja mais ou menos no mesmo período que foi escrito, sendo tanto os filhos de Corá quanto Davi, aproximadamente 1000 anos antes de Jesus ter vindo, este salmo foi composto, escrito. E foi escrito dentro de um contexto de pessoas que não viviam com o mesmo privilégio que hoje nós temos. Você hoje está sentado numa igreja que, excetuando algumas poucas pessoas que estão aqui, a maioria de vocês mora aqui próximo. Então vocês têm o privilégio de poder vir a uma igreja perto. E se você desistir de vir nessa,
Tem uma aqui na esquina oposta, de parede com ela agora, abriu outra ali, né? Se você descer aqui depois da rotatória, tem uma na esquina, e descendo um pouquinho mais, depois da esquina tem uma de parede com ela, e depois dessa de parede passa um terreno vazio, que é o estacionamento da próxima igreja. Então assim, não falta igreja aqui, opção para que você busque a Deus. Se você for nessa avenida aqui então, você fica perdido de tantas opções que você tem de igreja, tipos, formas, cores, gostos, tem um monte. Nessa época eles não tinham esse privilégio, porque embora eu seja muito crítico com respeito a esse tanto de igreja que tem por aí, sou muito crítico, vocês me conhecem, é um privilégio, porque uma igreja abençoa uma pessoa, outra igreja abençoa outra pessoa, e tem gente para todo tipo de igreja para todo tipo de gente. Isso é um privilégio dos nossos dias. Se nós voltarmos um pouquinho atrás, lá nos tempos de Jesus, dos apóstolos, eles tinham as sinagogas, que eram como se fossem igrejas para ele, locais descentralizados, onde eles podiam cultuar Deus. Então, em todo lugar que houvesse um grupo de judeus, ali podia montar uma sinagoga, como se fosse uma igreja, e lá eles adoravam a Deus. Mas neste salmo, no tempo em que este salmo foi escrito, não era desse jeito. Não tinha igreja, não tinha sinagoga, tinha apenas um lugar onde as pessoas podiam adorar. E especificamente aqui, não era o templo ainda. O templo foi construído por Salomão, vocês sabem. Nesse momento aqui, eles ainda adoravam a Deus num tabernáculo. Lembra do tabernáculo de Moisés, que Deus mandou que ele construísse lá no deserto, na saída do Egito até a terra prometida? Construiu aquele tabernáculo, e cada parada do povo tinha que montar aquele tabernáculo, que tinha todo o seu esquema, os seus aparatos, monta e desmonta, monta e desmonta, monta e desmonta. Quando chegam na terra prometida, aquele tabernáculo encontra um lugar de repouso. A arca ficava circulando junto com os exércitos de Israel. Onde o exército ia, levava a arca, mas o tabernáculo ficava fixado. O tabernáculo é um tipo de uma tenda bem grande. Depois de um tempo, até a época de Davi, ele vai ganhando outros contornos, alguns acréscimos de coisas que eram necessárias, como lugar, por exemplo, para que os levitas morem, coisa desse tipo. Então foi meio que ampliando, até que Salomão, usando aquele mesmo tipo do tabernáculo, constrói um templo maravilhoso para que Deus ali se manifestasse e falasse com o povo. E o próprio Deus fez um voto que dali ouviria as orações de seu povo, e tudo que ali fosse falado, Deus estaria atento para aquelas orações. Mas antes do templo, eles adoravam no tabernáculo, e já tinha todo o esquema do templo, porque isso foi passado lá atrás por Deus a Moisés. Então veja que nesse tipo de possibilidade de espiritualidade que eles tinham, e de convívio, e de ritual, de liturgia, a única possibilidade de um judeu adorar a Deus, no que diz respeito à liturgia, era se eles fossem para o tabernáculo. Se alguém morasse longe, tinha que fazer toda uma peregrinação, tinha que viajar quilômetros, dias, para chegar no local de culto, em Siló, o Monte Santo de Deus, que depois vem ser chamado de Jerusalém. E nessas peregrinações, muitos peregrinos iam felizes. Você se lembra de outro salmo, que o salmista vai falando assim: como era doce aquele tempo, que eu conduzia a procissão até a casa do meu Deus, né? Aquela alegria, não era assim só um quarteirão que eles atravessavam, eram dias de viagem, peregrinando, louvando, cantando, se alegrando, até que chegassem aonde eles diziam ser a habitação de Deus, para que lá Deus fosse adorado. E este salmo justamente cita uma situação dessa, de alguém que está longe, está com o coração apertado de saudade de estar na casa de Deus, de estar na presença de Deus, está desejoso de ir se encontrar com Deus, de ir estar onde Deus se manifesta, onde tem graça, onde tem glória, onde tem a bondade de Deus sendo derramada, onde tem as virtudes de Deus disponíveis para as pessoas. Ele está desejoso por isso, e ele está meio que vendo ou preparando já uma peregrinação para poder ir até esse lugar. Este salmo fala a respeito disso. E no meio dessa história, nós vamos então tirar alguns princípios que nos serão muito úteis. Eu vou de versículo a versículo para ser o mais prático possível e você aprender o máximo possível para que você seja edificado. Versículo 1 nos mostra o primeiro princípio, que é: a casa de Deus é um lugar
maravilhoso. Olha o que o versículo fala: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Quão amáveis, quão maravilhosos, quão deleitosos são os teus tabernáculos. Do que ele estava falando? E por que ele fala no plural? Porque o tabernáculo era composto por tabernáculos. A palavra tabernáculo significa habitação, tenda, lugar onde se mora. Isso que significa tabernáculo. Então, no tabernáculo, o esquema era mais ou menos assim. Eu já citei várias vezes, mas vale explicar mais uma. Tinha uma parte externa, uma parte onde todos os judeus podiam chegar, que era chamado átrio. Era um pátio. Todo o tabernáculo era cercado por um tecido branco, unido um no outro, cercava assim uma porção de terra, e tinha uma porta de entrada. Imagina que isso é tecido. Uma porta de entrada. As pessoas, quando entravam, se deparavam já com esse primeiro átrio. Depois desse átrio, tinha um outro lugar, mas vedado e limitado, restrito, não era todo mundo que podia entrar. Era um lugar chamado o lugar santo. E depois, dentro do lugar santo, tinha um outro lugar também separado, restrito, onde só podia se entrar uma vez por ano, e só o sumo sacerdote, não era todo mundo, que era chamado o Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo. Em cada um desses lugares tinham alguns elementos para o culto dos judeus. Lá fora, naquele pátio, no átrio, lá tinha o altar do holocausto, atrás tinha uma bacia de bronze, onde os sacerdotes se lavavam, para poder entrar para o santuário. Então, os crentes, os fiéis daquela época, só podiam chegar nesse local aqui. Eles podiam se servir deste ambiente aqui, e principalmente do altar do holocausto, porque ele levava o seu animal a ser sacrificado por conta do seu pecado. O sacerdote conduzia aquele animal para ser sacrificado. Aquele homem colocava sua mão sobre a cabeça do animal, e aquele animal então era morto, sacrificado, para que seu pecado fosse perdoado. Dentro do lugar santo, esse lugar que era restrito, somente os sacerdotes, somente aquela família levítica podia entrar. Nesse lugar tinham alguns outros elementos. Então lá fora tinha o altar do sacrifício, a bacia de bronze com água para lavar as mãos, e depois lá dentro tinha o que a gente conhece por menorá, que é aquele candelabro de 7 pontas, né? Vocês já devem ter visto em algum lugar. Um altar de incenso que ficava bem na porta que dividia o lugar santo dos santos, um altar de incenso, e do outro lado uma mesa com pães, onde era colocado 12 pães todos os dias, pães frescos, para memorar o povo de Israel. Dentro do lugar santíssimo tinha um último elemento, que era a Arca da Aliança. Na Arca da Aliança, a tampa da Arca da Aliança também era um objeto à parte, era um outro objeto. Ali era o altar de propiciação, aonde uma vez por ano, um sacrifício era aspergido para purificar o pecado de toda a nação, uma vez por ano. Dentro daquela arca, inicialmente, tínhamos 3 elementos. Depois de um período de tempo, isso se perdeu, e só ficou um elemento lá dentro. Mas inicialmente tinham 3. As tábuas da aliança que Deus fez com o povo, através de Moisés. Tinha um pote com o maná, que eles colheram durante a peregrinação no deserto, e a vara de Arão, uma vara de amendoeira, que floresceu, que provava o sacerdócio e o ministério de Arão. Quando Arão foi escolhido dentre os seus irmãos, foi através dessa vara. Cada um dos irmãos arrancou uma vara da árvore, e a vara que florescesse fora da árvore, miraculosamente, indicaria quem que era o escolhido de Deus. Dentro da arca, então, nós tínhamos esses elementos. Então imagina que nós estamos num ambiente desse, não é um ambiente como o nosso. O que nós temos no nosso ambiente de culto? Cadeira. Um púlpito aqui, um microfone. Nós não temos nada no nosso ambiente de culto. Eles tinham todos esses elementos. E ele faz menção desses elementos aqui, justamente quando ele começa a falar: quão amáveis são os teus tabernáculos. O salmista, se for os filhos de Corá, está falando com mais propriedade, porque ele conhece os outros elementos, as outras partes do tabernáculo, por prática, é óbvio. Ele sendo um levita, ele trabalhava lá dentro. Mas Davi conhecia sem poder se utilizar de todas aquelas partes, se fosse Davi aqui. Mas não é o caso de pensarmos sobre isso. Vale compreendermos esse primeiro princípio: a casa de Deus é um lugar maravilhoso.
a casa de Deus não é qualquer lugar. A casa de Deus é um lugar que você precisa amar. Aonde Deus se manifesta, aonde Deus habita, ali é um lugar maravilhoso. Você precisa guardar isso no teu coração. Segundo princípio, versículo 2. Versículo 2 diz: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Segundo princípio, o verdadeiro adorador deseja estar aonde Deus se manifesta. Qual é o prazer da vida de quem é um verdadeiro adorador? O maior prazer da vida dele é estar onde Deus se manifesta. Irmão, você pode ter prazer na vida, você pode ter coisa que você goste. Você pode gostar de aventura, você pode gostar do Hop Hari, de corrida de kart, de qualquer coisa que você goste. Todas as coisas que você goste não pode te dar mais prazer do que estar onde Deus se manifesta, se você é um verdadeiro adorador. Antes de sair de casa, eu saí no meu quintal, e no meu quintal o vizinho estava fazendo alguma coisa de que a gente não gosta. Estava um fedor de churrasco na casa dele, terrível, fedor, porque na casa dos outros é fedor, na nossa casa é cheiro, fedor porque a gente não vai comer. Estava aquele cheiro de churrasco, e eu pensando nisso que eu ia falar para vocês. Veja, pessoas em pleno domingo, reunindo sua família numa coisa legítima, numa coisa muito bonita, numa coisa muito boa, fazendo uma festa, se alegrando numa coisa que dá prazer. Estão fazendo um churrasco em família, coisa linda. Mas hoje é dia de buscar a face de Deus. Não tem nada mais maravilhoso do que isso. Não tem nada que devesse nos dar mais prazer do que estar na presença de Deus. Então é assim, tem o churrasco ou tem o lugar onde Deus se manifesta? Qual o lugar que me dá mais prazer? Qual o lugar que eu devo preferir ir? Irmão, por mais que você goste de churrasco, o nosso maior prazer é estar aonde Deus se manifesta. O salmista está dizendo isso. Você prestou atenção nos termos que ele usa? Ele fala, minha alma suspira. Eu fiquei tentando imaginar ele ali naquele desejoso, né? Mas você vê pelo que ele suspira? Ó, suspira e desfalece, desmaia de ansiedade. Eu já vi gente desmaiar de ansiedade. Aqui aconteceu aqui na igreja, não aqui dentro, aqui fora, uma vez. Nós fizemos um sabadão da criança, e veio uma menina que mora nessa rua aqui, ó, lá na frente, nessa rua. Ela veio, e ela chegou assim, tipo, 1 hora antes de começar. Começava, acho que era 1 da tarde, eu não tenho certeza aqui dos fatos, mas é mais ou menos isso. Ela chegou por volta de 1 hora antes de começar. A gente estava arrumando. Aí ela, já vai começar? Já vai começar? Eu falei assim, não, ainda vai demorar 1 hora. Você mora longe? Ela falou, não, moro aqui. Então eu falei, vá para sua casa, depois você volta. Não, não vou para casa, vou ficar aqui esperando. Tá bom. Essa menina ficou tão ansiosa que ela desmaiou. Ela desmaiou de ansiedade, porque ela queria muito aquilo. O salmista está falando isso. Eu estou tão ansioso por estar onde Deus se manifesta, que eu desmaio. Tamanha ansiedade que está na minha alma por estar aonde Deus se manifesta. Assim, eu não devia fazer isso, mas irmãos, pensa aí como que você está quando você pensa em vir para o culto. Quando sua mãe ou seu pai fala assim, hoje é dia de culto, você fala, hoje de novo? Ou, eu não vejo a hora. Não vejo a hora, não, hoje é domingo, já acorda animado, porque sabe que é dia de buscar Deus, é dia de estar onde Deus vai se manifestar, com certeza. Não, pastor, mas Deus se manifesta lá na minha casa comigo, sim, é fato. Mas esse ambiente de culto, vocês sabem que é um ambiente diferenciado. Eu não consigo explicar, eu não sei, já tenho lido muito a respeito, tenho buscado, mas eu não consigo explicar o porquê, mas é fato que é uma coisa diferenciada, de fato, quando nos reunimos juntos e Deus se manifesta nesse lugar. Então o verdadeiro adorador deseja estar onde Deus se manifesta, e não pelo lugar, porque quem gosta apenas de estar na igreja é um religioso. Com todo respeito, eu conheci umas senhoras que eram chamadas de carolas. Já ouviram falar disso? Aquela pessoa rato de igreja, está na igreja o tempo todo, e tem carola na igreja evangélica e na católica. Né? Gente que gosta do ambiente igreja, mas o negócio não é com Deus. O negócio é do ambiente. O negócio é fuga de casa, tem problema em casa, não quer ficar lá. O problema é que gosta do ritual. Mas eu não estou falando do ritual, eu estou falando que Deus está aqui quando nos reunimos. O salmista tinha a noção que Deus estava lá. Então, quando ele desejava estar nos átrios, ele desejava estar naquele lugar do lado de fora, é porque ele sabia quem é que estava em todos os ambientes daquele lugar.
O desejo do coração dele era estar lá, porque o próprio Deus estava lá. Por que o verdadeiro adorador ama estar na igreja, por exemplo? Porque é onde se reúnem dois ou mais no nome de Jesus, ele se faz presente. E nós cremos que agora o Senhor está aqui. Por que eu amo estar aqui? Porque o meu Senhor está aqui, irmãos. O verdadeiro adorador deseja estar onde Deus se manifesta. Terceiro princípio, versículo 3 diz: o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Um terceiro princípio é que a casa de Deus tem recursos maravilhosos disponíveis para todos os adoradores dele. Mas quais são esses recursos? Veja, olha a comparação que o salmista está fazendo. A andorinha, o pardal, o passarinho que está passando, de repente, do nada, ele decide fazer um ninho no tabernáculo, onde Deus habita. Ele decide fazer um ninho, e ele encontra lugar para fazer um ninho. Os pássaros ficam felizes, acolhidos, satisfeitos, porque encontram um lugar de refúgio, um lugar de descanso. Mas eu não sou só um passarinho e não vou pousar no telhado. Eu encontrei os teus altares. E aqui ele fala no plural. Do que o salmista está falando? Quando você estiver lendo a Bíblia, não deixa passar uma palavra batida. Do que altar é esse? Eu não estou falando desse altar aqui, gente, porque isso aqui não é altar. A gente até fala, vem o altar e tal, mas isso aqui não é altar. Ele está falando daqueles lugares lá do tabernáculo, onde era oferecida alguma coisa para Deus. Então, no tabernáculo tinham 2 altares e um terceiro que a gente considera altar. O primeiro, o altar do holocausto, lá fora, no átrio. O segundo, o altar do incenso no lugar santo. E o terceiro, a parte de cima do propiciatório, o altar, né, que era aquele próprio propiciatório, aliás, em cima da arca, o propiciatório, que era onde o sumo sacerdote ia uma vez por ano. Irmãos, quando ele fala assim, que ele encontrou morada, ele encontrou lugar para ser acolhido, para habitar, aonde há os altares de Deus, ele está falando justamente de se beneficiar daquilo que está contido naqueles lugares. O que significa aquele primeiro altar, aquele altar dos holocaustos? Significa perdão dos pecados, pureza de vida, transformação para a vida do pecador. Sabe por que os adoradores amam estar onde Deus está, amam estar diante dos altares de Deus? Porque ali ele encontra perdão para os seus pecados, ele encontra transformação para a vida dele, ele encontra pureza da parte de Deus, tirando aquilo que não presta. E não só o perdão para os pecados, mas ele encontra um outro altar, que é o altar do incenso. É fantástico que esse altar, ele está bem na divisa de um lugar para o outro. Imagina que aqui em cima é o lugar santo, e se tivesse alguma coisa atrás dessa parede, seria o lugar santíssimo, ou santo dos santos. Aqui tinha uma cortina, na frente dessa cortina tinha um altar, onde era colocado incenso, oferecido incenso ao Senhor. E se você já leu o Apocalipse, você percebeu que no Apocalipse fala de altar. No céu, quando vai falar das coisas celestiais, tem um altar. Diante do trono de Deus tem um altar. O único altar que tem lá é o altar do incenso. Não tem o altar do holocausto, nem o do propiciatório, porque Jesus, de uma vez por todas, ofereceu um sacrifício em favor de cada um de nós. E não precisa ser feito mais nenhum sacrifício. Agora, o crente precisa orar em todo o tempo. O altar, aquele altar do incenso, ele representa a oração dos santos. A Bíblia fala que enquanto os servos de Deus oram, aquela fumaça daquele altar chega diante de Deus, e Deus responde do céu, levanta do seu trono para responder, à medida que a oração dos santos vai chegando no trono. O que move, olha, eu vou falar uma coisa muito abusada aqui, e falo cheio de temor, o que move o trono de Deus é aquele altar do incenso. A oração dos santos faz com que Deus se mova. Mas então a gente manda em Deus? Não. Deus, que é riquíssimo em compaixão, se move quando os seus servos, os justos dele, oram nessa terra. As coisas não estão perdidas, as coisas não estão acabadas, o mundo não está à deriva, as coisas não estão a Deus dará, e se estiverem, como diz o Roberto Diamanso, um poeta cristão, ele diz assim, que disseram que as coisas estavam a Deus dará, e Deus deu.
Então aconteceu, Deus deu, estava a Deus dará e Deus deu. Então, se o mundo estava largado, não está, nunca esteve, porque Deus está no comando de todas as coisas. E as coisas acontecem no mundo espiritual quando? Quando o crente ora. Ah, a corrupção não acaba, cadê os crentes orando? Ah, isso não acontece, cadê os crentes orando? Cadê o incenso chegando diante do trono da graça? Era assim lá no Antigo Testamento e é assim agora. Aquele altar, daquele incenso, aquela fumaça, vez ou outra, invadia o lugar santíssimo. Não só o lugar santíssimo, tomava conta do lugar santo, e toda vez que o sacerdote precisava ministrar ali, que ele abria aquela cortina, aquela fumaça daquele incenso, ia justamente onde estava a arca. Se você lê o Antigo Testamento, a arca representa justamente o trono de Deus, e o Apocalipse mostra a mesma figura. A oração dos santos chega diante do trono de Deus. Quando nós dizemos, eu amo estar na casa de Deus, eu dependo disso, eu preciso disso para viver. A minha casa, a minha habitação é nos altares do Senhor. Eu encontrei nos teus altares a minha morada, Senhor. Eu estou dizendo, eu encontro perdão, eu encontro possibilidade de mudança de qualquer coisa por causa da ferramenta que o Senhor me deu, que é a oração. Crente, quando você compreende isso, tudo muda. As coisas ficam estagnadas na vida daquele que não aprendeu o princípio da oração. Quem entendeu que orar faz tudo se mover, esse vê as coisas acontecendo. Ah, mas eu não vejo um monte de coisa acontecendo. Passa a orar, irmão. Se beneficie desse altar da oração aqui, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, na vida da tua família, na história da tua casa, de todos os que te rodeiam. Glória a Deus por isso. Versículo 4, vai comigo lá. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Quarto princípio, felizes são os que estão constantemente na casa de Deus. Ah, mas não precisa disso. Quando as pessoas vivem tendo a possibilidade que nós temos, tudo é muito fácil. O acesso que nós temos à casa de Deus, aonde Deus se manifesta, é tão fácil que a gente se dá o luxo de ficar encontrando defeito na igreja. Pergunta para o irmão lá do Paquistão se ele vê defeito na igreja dele que o pastor não sabe nem ler direito. Pergunta lá na Coreia ou lá na China comunista, daqueles irmãos que se encontram subterraneamente, se ele enjoou, porque nossa, o pastor só prega Novo Testamento, o pastor só prega Antigo Testamento, o pastor só prega isso. Pergunta se ele enjoou do pastor pregar o ano inteiro uma página que eles têm da Bíblia. Só se dá o luxo de reclamar aquele que está de barriga cheia. Já dizia o poeta popular, tem gente que vive chorando de barriga cheia, e não é verdade? Você que tem tudo na mão, tem uma igreja abençoada, você que tem irmãos aí que podem andar com você, você que tem a liberdade de cultuar a Deus, começa a ver defeito em tudo. E quem não pode, o salmista olhava e falava assim, eu não posso. Oh saudade, oh desejo. Felizes são aqueles que estão lá o tempo inteiro. Felizes não são aqueles apenas que são peregrinos e vão lá de vez em quando. Felizes são aqueles que moram lá, que estão lá em todo o tempo. E isso você precisa levar em consideração. Você é feliz porque você tem a possibilidade de, a hora que você quiser, você encontrar um culto, não aqui só, em qualquer lugar. Você fala, segunda-feira, quero no culto em algum lugar. Você levanta da sua casa, anda na avenida aqui, você vai achar uma igreja de porta aberta. Terça-feira, eu quero cultuar Deus, quero buscar Deus. Você levanta da sua cama, você levanta do seu sofá e você vai andar na rua aqui, você acha uma igreja que tem culto. Todo dia, a hora que for. Ah, é de tarde, 3 horas da tarde, vou achar alguma coisa, está cheio de igreja com culto da tarde da bênção aí. 7 horas da manhã, quero fazer alguma coisa antes de trabalhar. Dá para fazer? Vem orar. Nós temos um privilégio, nós somos felizes porque podemos estar onde Deus se manifesta o tempo todo, constantemente na casa de Deus. Mas nós, por causa de uma bobeira, nós ainda conseguimos olhar para o lado e reclamar, achar coisa ruim. Oh Pai, talvez quando as coisas ficarem mais difíceis para a gente cultuar a Deus, talvez a gente valorize. Eu já ouvi muito isso na minha vida. Eu já ouvi muito isso, eu tenho certeza que a maioria de vocês também já ouviu muito isso. Você só vai dar valor quando você perder.
Agora está fácil, está aqui, está tudo na mão, está mastigado. Eu quero saber sobre um assunto. Vamos sentar e vamos conversar sobre ele, está tudo fácil. Aí as pessoas não dão valor. E o salmista, porque era um peregrino que estava longe, se for Davi, no caso aqui, ele estava fugido do seu filho Absalão. Fugido. E não podia cultuar a Deus, que era o grande prazer da vida dele. Imagina só, ele com aquela disposição, não tinha a possibilidade. E nós, com toda essa possibilidade, parece que não temos disposição. Mas você é feliz, porque pode estar constantemente na casa de Deus. Quinto princípio, versículo 5, vai comigo. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Olha, literalmente aqui, quando fala de caminhos aplanados, não dá para espiritualizar, para falar que são pessoas que vivem na prática da justiça e tudo mais. Porque o que ele está falando aqui, a tradução mais literal seria caminhos de peregrino. Caminhos de peregrinação, é o mais literal. O formato desse caminho é que era um caminho preparado para as pessoas fazerem peregrinação. Então não dá para espiritualizar isso aqui. Mas um princípio que é óbvio aqui nesse versículo 5, é que feliz é aquele que busca força em Deus e não deixa a casa de Deus por causa das dificuldades do caminho. Feliz é aqueles que buscam força em Deus e não deixam a casa de Deus por causa das dificuldades do caminho. São duas coisas aqui. Primeiro, buscar forças em Deus. Irmão, eu, em muitas situações, pareço que sou forte. Não sou forte. A maioria de vocês é durão. Mas tem situações da vida que a gente quebra, a gente fale, a gente chora, a gente fica sem reação, a gente fica jogado a nada. Então nós não podemos confiar na nossa força, nós não podemos confiar na força do nosso amigo, na força do nosso emprego, na força do nosso dinheiro, nós não podemos confiar nessas coisas, nós precisamos confiar em Deus. A nossa força para viver, a nossa força para continuar, a nossa força para ir adiante precisa vir de Deus. Feliz é aquele cuja força está em ti, porque se a minha força está em mim, tem horas que eu não dou conta, mas se a minha força está em Deus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, não é? Olha só, Saul era um homem de guerra. Saul não era qualquer um, era um homem bonito e era um homem valente de guerra. Mas quando chegou diante do Golias, ele ficou com medinho. Não só ele, como todo o exército de Israel, porque eles estavam dependendo da força deles. E eles, naquela afronta com a qual estavam sendo afrontados, não tinham coragem de reagir. Por quê? Porque eles estavam se garantindo na própria força. Aí, de repente, vem um menino de uns 15 anos, bonitinho, ruivinho, vai fazer o próximo Harry Potter. Bonitinho, com um cajado na mão e um estilingue no bolso de trás aqui, ó. Quem que é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Você vem contra mim com espada, vem com o que for, eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. A força dele estava em Deus, uma pedrada foi suficiente. Pau na cabeça do gigante, o gigante para o chão, pega a espada do gigante, leva a cabeça dele embora, guarda a espada porque outra hora vai precisar. Saul, que era o grande valente, não pôde porque dependeu das suas forças. Davi, que era só um jovem pastor, pôde todas as coisas porque a força dele estava em Deus. Se você ficar dependendo de você para fazer o que você tem que fazer na sua vida, vai ter um momento que não dá, você tem limite. Por mais forte que você seja. Agora, se você depender de Deus durante a sua vida, não tem nada que te pare nessa vida. Nenhuma situação vai te parar. Porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém? Aqui o salmista está nos ensinando isso. E como a força dele vinha de Deus, as dificuldades da peregrinação não haveriam de pará-lo. A nossa vida é uma peregrinação, irmãos. E tem gente que desiste da fé, desiste da vida, desiste da família, desiste de tudo, porque chega uma situação tão crítica, tão desgraçada, parece que a gente não vê a graça de Deus, que a única coisa que passa na cabeça é desistir.
E pessoas, no limite disso, se suicidam, abandonam, saem de casa. Vocês que têm ido fazer mais trabalho com as pessoas de rua, têm atendido mendigos na rua, quantos deles você conversou e ele disse: eu tenho família, só que minha mulher me deixou, por que eu ia continuar? Está lá, era crente, servia a Deus, tinha uma casa, tinha um trabalho, largou tudo, foi morar na rua. Foi morar na rua porque as coisas são mais fáceis. Olha, irmão, eu não queria essa facilidade de ter uma marmita na rua de alguém que me ajudasse e morar na rua. Eu não queria ter essa facilidade, longe de todo mundo que eu amo. Mas as pessoas desistem quando confiam em si mesmas. Se você confiar em você, irmão, vai chegar um momento que você não consegue. Desculpa, eu quero te ajudar na sua autoestima, mas a sua força tem um limite. Agora não há nada impossível para Deus, e agindo Deus, quem impedirá? Deus faz todas as coisas, mas nós precisamos confiar em Deus, precisamos buscar força em Deus, e quando nós buscamos força em Deus, nós não desistimos da vida, nós não desistimos da fé, nós não desistimos da igreja, porque nós somos daqueles que vão até o fim, numa força que não é nossa. Mas eu sou muito fraco. Melhor ainda, quanto mais fraco você for, mais o poder de Deus vai se manifestar na tua vida, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Confia em Deus, fala: Deus, eu não posso, não dá, para mim chega, eu não consigo levar esse casamento adiante, eu não consigo levar esse relacionamento dos meus filhos adiante, não consigo levar essa situação adiante, não dá comigo. Deus vai falar assim: então agora deixa comigo, que agora eu resolvo, eu vou agir, eu vou fazer. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando Deus fala isso é tremendo. Fica só quietinho, assiste o que eu vou fazer, irmãos, é coisa maravilhosa. Eu queria estar naqueles arraial do exército de Israel, quando Deus falava isso para o povo: calma, vocês não vão lutar, vocês vão ficar só aqui, só fica vendo que eu vou fazer o negócio acontecer. E Deus desbaratinava um exército inteiro, sem que o povo precisasse fazer nada. Vai lá, meia dúzia de gente com um vaso de barro, uma tocha e uma trombeta, uma corneta, para enfrentar milhares de pessoas. Chega diante desse exército, eles começam a quebrar aquele vaso com a tocha dentro, tira a tocha, começa a gritar: por Deus e por Gideão. O exército, que eram milhares de pessoas, ouvindo algumas poucas centenas gritando, ouvem aquilo e falam: estão perdidos, e eles se matam, um ao outro, passando espada um no outro. Eles nem desceram para brigar com os caras, porque do Senhor é a guerra, irmãos, e nós precisamos compreender que as batalhas da nossa vida, se nós dependermos de Deus, Deus peleja por nós. Glória a Deus, nós precisamos crer nisso. Versículo 6, vamos para mais um princípio. Aleluia. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Sexto princípio: feliz é aquele que ousa encontrar bênçãos em meio ao sofrimento. Porque, olha, irmãos, andar com o Senhor não é, assim, um negócio que você não encontra dificuldades e tribulações. Pelo contrário, o caminho do Senhor, que é estreito, é um caminho cheio de provações, cheio de adversidades, cheio de tribulações. Agora você tem uma opção. Você já optou em caminhar por este caminho. Agora a sua opção é passar por isso, vendo tudo o que te acontece, reclamando, murmurando, pensando em voltar atrás, ou seguir adiante e no meio de cada uma das provas, tirar uma bênção daquilo. Mas dá para tirar a bênção, ou fazer com que haja bênção onde não há, onde há morte, destruição? Pois é. Aqui na Bíblia de algum de vocês, ao invés de vale árido, como está na minha, está vale de Baca. Isso daqui era como se fosse um lugar desértico. Não tinha possibilidade das pessoas sobreviverem. Fazia parte do caminho dos peregrinos indo até a adoração no templo, ou no tabernáculo. Veja bem, e esse peregrino aqui, está dizendo que feliz é aquele que recebe força de Deus, porque quando ele passa por este caminho árido, por este caminho sem vida, por este caminho sem água, ele faz com que haja o que ali? Mananciais. Como que vai haver mananciais
Como que vai haver esse tipo de vida num lugar onde só há aridez? O camarada aqui parou a sua peregrinação, cavou uma cisterna e fez com que, quando chovesse, aquela água da chuva fosse acumulada naquele lugar. Aí eu fiquei pensando, mas o cara está em peregrinação, ele não quer parar, ele quer continuar. Por que ele vai parar e fazer uma cisterna? Ele não quer ficar, ele quer seguir. Porque se ele constrói aquela cisterna, não só ele é abençoado, mas todos os outros que passarem por aquele lugar são abençoados também. Você, quando é um adorador de Deus, quando você quer viver com Deus, ama as coisas de Deus, no meio da luta, ao invés de você desistir, você age em nome de Jesus, e Deus faz um milagre na tua vida, no meio disso tudo, e aquilo que acontece na tua vida, abençoa outros quando outros passarem pela mesma situação. É o que estava acontecendo aqui. Pastor, você está falando muito de milagre hoje e tal. Mas não tem como fugir disso aqui não. Eu vou ler o final do versículo de novo. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Mas e antes? Também chovia. Por que não cobria de bênçãos? Porque não tinha aquele trabalho humano antes. Não tinha um recurso para receber e manter aquela água ali, para que outros, quando passassem, fossem abençoados. Então, quando ele chegou, ele tomou aquele impacto de não ter nada. Mas quando ele saiu, ele deixou uma bênção para o próximo que chegasse. O crente é assim. O crente é abençoado, e quando ele vai embora, ele deixa a bênção para o próximo que chega. Até quando você passar, eu já falei isso várias vezes aqui neste púlpito. Várias vezes. A palavra nos garante que quando nós passamos por certas situações, Deus vem e traz consolo na nossa vida. E diz que com esse consolo que nós somos consolados, nós consolamos também a outros, com o mesmo consolo. Tem vezes que os crentes que são fiéis a Deus aí em oração, falam: Deus, mas eu oro, mas eu busco a tua face, eu não entendo por que eu passo isso. Você passa porque você vai aguentar passar, Deus vai te dar graça para você passar, e quando você tiver passado, você vai ajudar outro que não conseguiria sem a tua ajuda. Deus vai te dar uma graça que quando for a vez do outro, o outro sozinho não ia. Você fala assim: irmão, fique em paz, estou aqui, vou te acompanhar, eu sei como é esse percurso, eu sei como é chegar do outro lado, eu vou contigo até do outro lado. Deus vai te dar graça para que a graça que chegou na tua vida transborde de tal maneira que você abençoe a vida de outras pessoas. Na minha opinião, isso é ser abençoado. É você receber algo que pode chegar na vida de outras pessoas. Não para você, o que transbordou água na minha cisterna, vou construir piscinas em volta. Não, a ideia não é essa. A ideia é, o que é para além do que eu preciso, vai chegar na mão de outro. E aí Deus faz chover na tua vida sempre, faz vir bênção sobre a tua vida, graça, misericórdia, faz vir bênção da parte de Deus. Se você crê nisso, você fica firme quando vier o dia de passar pelos lugares áridos. Fica firme e compreenda. Quando você estiver passando, na hora você não vai conseguir ver, porque Deus vai estar fazendo no sobrenatural. Mas quando aquilo tudo passar, você fala assim: entendi. Mas no meio do caminho, você fala assim: eu não vou desistir, porque eu não estou vendo, mas eu sei que Deus está fazendo alguma coisa, e o que vier sobre a minha vida também vai chegar na vida de outras pessoas. Pois bem, vamos lá. Estou cansado. Nós falamos o 6º princípio do versículo 6, né? Então eu vou para o 7º agora. Virei a folha agora, irmãos. Mas eu tenho tempo ainda, não se preocupe não. Temos até o final dos versículos. Então, quantos princípios são? 12. Pastor, 12 princípios. Eu cheguei no tempo certo aqui, ó. Então vamos lá. Versículo 7. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. 7º princípio: o verdadeiro adorador é perseverante. Ele vai e avança com vigor até o fim, não até um pedaço. Nada dessa história de nadou e morreu na praia. Irmão, nadou, chegou na praia, pegou a bicicleta e foi, porque isso é um triatlon, isso não é natação. Vamos embora, crente, né? Vamos embora, tem mais coisa para frente. Pega a bicicleta e bora com a bicicleta. Depois ainda tem uma corrida ainda.
Isso se você estiver sozinho, porque se você estiver igual um pai, tem um vídeo no YouTube, que tem um pai que o sonho do filho dele era fazer triatlon, só que o filho dele é paraplégico. Ele nada, arrasta o filho na boia, nadando. Vai na bicicleta, carrega o filho na bicicleta. Corre, empurra a cadeira de roda do filho. Ele é o primeiro a chegar? Não. Mas ele chega. Ele é o filho dele. Tem pai, mãe aqui que tem que fazer igual, vai carregar nas costas o mar inteiro, vai carregar na bicicleta inteira, vai carregar a corrida inteira, mas vocês vão chegar lá em nome de Jesus. O que a gente faz é continuar. Você precisa ser perseverante. Irmão, tira esse senso de, ai, não dá, para mim as coisas são difíceis demais, para com essa vidinha. Não, é triste, é triste. É assim, particularmente eu tenho uma aversão a isso, é sério. Às vezes, eu como pastor, eu tenho que ouvir pessoas falando sobre tudo comigo, mas esse tipo de coisa me dá uma urticária, assim, me dá um negócio. Ai, pastor, sabe o que é? Comigo, sempre comigo, porque nunca deu certo, porque eu não presto para nada, porque eu acho que eu não vou mais, eu vou desistir, eu vou parar. Mas que conversa fiada. Você é um crente ou um saco de batata? Crente é perseverante. O adorador aqui desse texto, ele é perseverante. O texto fala, é de força em força. Não é assim, de força cansa em fraqueza. De força cansa em fraqueza. É de força em força. Ele está forte agora, amanhã ele busca força no Senhor, ele está forte de novo. E amanhã ele busca força no Senhor, ele está forte de novo. Aí você fala, mas esse crente não desiste, esse crente não para. Não, não para. Nem o Rambo com a faixa na testa alcança um crente desse, irmão. Interessa. Ele avança com vigor até o fim. Mas quem é que faz isso? Cada um faz isso. Cada um. E aqui eu preciso que você compreenda. Embora nós temos uma vida em comunidade, cada um dá conta de si para Deus. Concorda comigo? O texto diz, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Não é assim, você vai aparecer diante de Deus por alguém. Você não é mórmon. O mórmon acredita isso. Ele vai, batiza pelo vô dele que morreu, e não era mórmon, está tudo feito. Cada um vai prestar conta da sua vida diante de Deus. Cada um precisa se colocar diante de Deus. Isso significa que você que está mais fraquinho, você que ficou olhando para o outro e vendo que o outro vai e você vai mais ou menos, trata de se esforçar, vamos lá, vamos sair dessa inércia e vamos levar isso adiante, essa sua vida espiritual, porque cada um precisa chegar diante de Deus. Aonde? Em Sião. Aí, Sião é um monte, chegar diante de Deus em Sião, e nós podemos fazer a pergunta, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu lugar santo? E o que o salmista responde? Aquele que é limpo de mãos, aquele que é puro de coração, aquele que... não jura dolosamente, não entrega sua alma à vaidade, e nem jura dolosamente. Esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Você quer chegar nesse monte, irmão? Você trata de ter atos de justiça, um coração cheio de pureza, sem maldade nesse seu coraçãozão aí, tá? Você trata de não ficar entregando essa tua alma à vaidade.